Olá, nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, né? E muito especial, Eluana Pruchinski, que é formada em comunicação e filosofia. Ela também é psicóloga com especialização em neurociência e em práticas ortomoleculares e também biofísica. E estuda há mais de 30 anos, comprovou o método, o conceito de biorregeneração, que natural da mente e do corpo, certo? Isso mesmo. E o mais interessante que eu achei da biografia dela, quando eu fui, conversar com ela para trazê-la aqui, é que ela é responsável por um desenvolvimento do método de ionização transmutares de organoelementos. Isso, transcutâneas de organoelementos. Não sei nem dizer isso direito. O que será que é isso? Mas eu sei que você defendeu esse método lá no Einstein, na faculdade também, numa universidade de neurociência da Espanha, né? Isso, em Barcelona, isso mesmo. Isso mesmo. O que é isso? Que é isso, né? Então, se a gente pensa um pouquinho sobre saúde, o que é saúde de verdade, como eu era formada em filosofia e comunicação, minha mente me levou a pensar como é que a saúde acontece fora desse modo, esse método, né? Remédio, sintoma-remédio, né? E eu fui para um caminho de investigar onde é a primeira causa, onde uma célula começou a ficar disfuncional, por exemplo, né? E aí fui buscando formas de tratar uma pessoa com esse enfoque, né? Qual é o primeiro ponto de partida de um sintoma, de uma doença? E aí cheguei nessa ionização, que é a corrente galvânica, que é a eletricidade do nosso corpo. E existem equipamentos que a gente usa essa mesma corrente para fazer colocar uma substância através da pele. Então, organoelementos são substâncias biocompatíveis que existem no nosso corpo. O que é isso? Vitamina, mineral, aminoácido. Obrigada. Que existe dentro do nosso corpo. Então, esse conceito de biorregeneração busca copiar da natureza, né? Se a gente pensar numa planta, por exemplo, ela cresce por quê? Porque tem um nutriente entrando ali através da terra, vai pela raiz e faz uma folha crescer, uma flor crescer. Nosso corpo também, se a gente pensar em célula, ele está o tempo todo refazendo células. Então, se eu uso a mesma eletricidade, a mesma corrente dentro do corpo que ele usa para fazer isso, e uso a bioquímica certa, que é da própria natureza, eu promovo regeneração celular em mim constantemente. Então, eu tiro a disfunção de uma célula que criou uma doença e passo a deixar essa célula funcional. Então, isso é uma biorregeneração natural, é a cópia da natureza. Olha, o seu método mais básico, mais simples, né? Como se fosse um código do universo, né? Olha que interessante. Aí você foi estudar isso para poder trabalhar com essa biorregeneração nas pessoas. Quem que te procura para fazer isso? Eu sou uma delas, né? Eu sou uma das pessoas que te procura, mas quem mais vai até o seu consultório? Olha, normalmente, né, com esse olhar diferente, eu acabo recebendo pessoas que ou não se sentem satisfeitas com ter feito um tratamento convencional, estou tomando um remédio e ele não me curou totalmente, eu não melhorei, ou aquelas pessoas que até tomam medicamentos, mas sentem que precisam de algo mais, porque o medicamento, ele às vezes é muito interessante, mas ele provoca um prejuízo em outro órgão. Eu tomo uma substância para o estômago, um bloqueador de bomba de próton, por exemplo, né, que existe mais comum por aí. Mas a pessoa não está absorvendo proteína. Então, se você não absorve bem o que você come, não adianta você tomar até, por exemplo, uma receita de cápsulas que você não vai usar isso, não vai nutrir a sua célula em última instância. Então, quem me procura? Pessoas que ou às vezes sentem que o tratamento está insuficiente, ou não foi até a causa do problema, não curou efetivamente. Então, pessoas que têm cansaço, principalmente depois do Covid, a questão da ansiedade, depressão, né? Muita ansiedade. As pessoas estão sentindo, por exemplo, muito disparos de dor pelo corpo. O que é isso? Quando você vai para um tratamento clássico, às vezes você recebe uma medicação que é muito mais intensa do que de fato você precisaria se a gente ficar ali observando e tratando a reconstrução do próprio tecido,
dos nervos, né, da capa dos nervos, que é a bainha de mielina. Então são essas pessoas que vão até lá, que chegam até mim. É interessante porque você está falando de características, né? Então, o cansaço, a ansiedade, a depressão, né? Ou até mesmo um estresse mais exacerbado, que são características que, para quem me assiste aqui, muitos executivos, líderes, gestores de empresa, empreendedores, que vivem isso constantemente, né? É verdade. Vivem isso. Eu atendo muitos executivos, por exemplo, que acabam tendo um nível muito alto de cansaço, ou não entendem por que está tão cansado, ou por que e isso pode estar muito vinculado à falta de alguma coisa no próprio organismo, é isso? Exatamente. Olha, eu tenho tido vários pacientes que costumavam, por exemplo, prática de exercícios, isso é super comum, né? Difícil alguém que não tenha esse tipo de vida hoje. Até porque foi muito falado, né? Foi muito discutido a importância disso, tá? Então as pessoas algumas já se conscientizaram, né? Isso. E essa pessoa sente que o corpo não tá respondendo da mesma forma. Então tá lá com um baita tratamento, às vezes convencional, até dentro da própria ortomolecular. Mas hoje a ênfase muito grande é se a pessoa está absorvendo. E onde a gente absorve, né? Assim, preciso falar hoje de intestino, de estômago, né? Se a gente está ali processando no estômago, por exemplo, a gente produz uma enzima, que é a protease, que quebra a proteína. Se não tiver quebrado, não vai ser absorvido pelo intestino. Então a pessoa está fazendo um exercício sem nutrição adequada para o músculo, né? Então são esses fatores que a gente vai olhando. E tem uma questão que no pós-Covid, muita gente sentiu perda muscular, porque o Covid tira a miosina, que é uma nutrição que existe dentro do nosso músculo. Então começou a perceber que tinha tido não só uma perda de volume muscular, mas fraqueza. Então o enfraquecimento veio junto. E a pessoa fala, o que eu faço agora? Eu não estou rendendo o tanto que eu rendia, não tenho tanta atenção, não tenho força, subo uma ladeira, já estou cansado, né, ou cansada, seja como for. Então, trouxe uma grande modificação para o organismo das pessoas. É interessante estar falando, Iluana, porque o que eu percebo muitas vezes é que essas pessoas, muitas vezes, elas procuram, até têm recursos, né, suficiente para procurar um médico, procurar algum apoio psicológico, alguma coisa assim, mas acabam não trazendo a consciência do quanto que o próprio organismo precisa desses nutrientes, né? Exato. Precisa estar funcional. É isso? Olha, a gente tem hoje, assim, tem a parte de nutrição, então, às vezes a pessoa busca nutricionista, busca também essa linha de ortomolecular, biomolecular, porque as pessoas têm uma consciência que isso ajuda mais, que isso vai dar uma espécie de suplementos para ela, né? E assim, a busca na internet hoje, que suplemento eu uso, o que eu posso pegar? Então, um polivitamínico, por exemplo, eu vou pegar isso, ouvi dizer que aquilo faz bem, aminoácidos fazem bem, whey protein. Só que se você não tiver um organismo todo funcional, uma máquina trabalhando bem, você está como se jogando dinheiro fora. Né? A economia de saúde hoje, que é um termo que eu uso muito, como é que está a economia de energia? Né? Então a neurociência, por exemplo, ela olha muito como é que o seu corpo está gastando a energia. Então vou te dar um exemplo. A gente gasta muita energia para processar o alimento que come. Né? A pessoa toma um café da manhã, dali 3 horas, está de novo precisando se alimentar, ainda não está sentindo um rendimento bacana. Quando eu como um alimento, isso é consenso mundial na saúde, quando eu como um alimento que demanda menos energia do meu corpo, eu tenho mais energia para mim. Aí, se a gente fizer do macro para o micro e for numa célula, essa célula tem um órgãozinho ali dentro, né, uma organela, que é a mitocôndria, que é o pulmão da célula, ela está ali para produzir energia. Então, se eu não gasto muito para digerir o que eu comi, vai sobrar para mim e eu vou ficar menos cansada. Então, a questão do jejum intermitente, hoje se fala bastante, que não precisa de ser de tantos dias e horas. Mas se a pessoa, por exemplo, ficar lá 10 horas sem comer à noite, fui dormir, acordei, dormi bem, ela já deixa esse organismo se limpar,
o próprio organismo ele faz uma fagia, ele come, né, faz uma autofagia, come as mitocôndrias velhas e as novas têm energia para se formar ali e produzir mais energia para essa pessoa. E aí essa energia ela se transforma em várias outras coisas, né? Do tipo atenção, a memória, pode se transformar em outras coisas, é isso? Então você tinha falado da conscientização, né? O fato de uma pessoa entender que precisa dar um equilíbrio para essa energia já é uma consciência. Mas quando ela sente falta mentalmente de alguma coisa, também a gente tem que investigar o que está acontecendo, porque o cérebro é um grande centro de poluição. Como o próprio corpo, assim? Né? Fala mais. Como assim? O cérebro, centro de poluição. As pessoas pensam que vou desintoxicar o corpo. Tomei o suco detox, por exemplo, né? A gente tem hoje, se você abrir a internet, você tem todos os tipos de suco detox. Minha mãe viciou em suco detox. Suco detox. Só que ele está limpando o cérebro, né? O seu sangue está circulando do corpo. Então, é muito importante, a neurociência tem esse olhar. O que tem no corpo vai para o cérebro. Outra psicologia, que eu sou da área de psicologia, fala a mente importa, né? O que você pensar vai para o corpo. Sim, ele vai dar uns comandos glandulares, inclusive. Só que a glândula também interfere no seu pensar. Né? O que eu produzi de hormônio, por exemplo, a nossa flora intestinal, que hoje se fala muito, né? Eixo cérebro-intestino. Sim, né? O intestino é o segundo cérebro, né? Tem muito disso. Eu peguei agora 3 congressos, quase em um mês, vários congressos falando dessa microbiota intestinal, né? Quais são as boas bactérias que tem ali. Então, 3 trilhões de células, nós temos 3 trilhões e meio de bactérias nós temos no organismo. Então, né, os médicos perguntam quem mora em quem. Né? Exato, né? Então, quando a gente fala de poluição do cérebro, se eu tiver bactérias erradas, vamos chamar assim, no meu organismo, não só por infecção, por contaminação, mas no meu intestino, no meu estômago, Helicobacter pylori, H. pylori, todo mundo conhece. Eu tô com H. pylori, fiz endoscopia. Essa bactéria já dá um tipo de interferência no pensamento. Então, vou citar um exemplo bem bacana. Existe um vídeo, um documentário da Netflix que fala sobre os fungos. E eles mostram como essas micelas embaixo da terra transmitem informações por frequência, como se fosse frequência de rádio, de uma planta para outra. Quando tem um animal comendo uma planta, essas micelas transmitem essas frequências, informam aquela planta que tem alguém colocando essa planta em risco. Essa daqui muda o cheiro para o animal não querer comer essa planta. Quando eu falo para a pessoa, pensa que se tiver um fungo em você, no seu cérebro, o nível de comunicação que está tendo lá dentro. Se as mesmas, né, esses fungos dentro do meu organismo também vão emitir frequências. Então, hoje a gente tem todo um estudo, que é a biofísica, né, que vai olhar justamente para quem são esses seres que estão dentro de nós, que frequência eles estão emitindo, e quanto isso está interferindo no nosso pensamento, e quanto no nosso sentimento, né? Eu queria entender um pouco mais essa questão dos sentimentos. Tá. Porque a gente trabalha muito essa questão da importância do líder, do executivo, do gestor, do empreendedor, ele poder realmente acessar os seus sentimentos, ele ter contato, ele reconhecer, ele nomear, saber nomear isso, ele poder, que isso inclusive gera agilidade emocional. Então, se eu reconheço, se eu acolho, se eu sei o que eu estou vivendo e sei dar nomes para isso, eu posso ter condições de lidar melhor com isso. Faz sentido? Faz. Para você? Então, assim, você está me dizendo que, então, a gente tem uma poluição no cérebro que pode acontecer e que muitas vezes a gente nem tem consciência dela para a gente poder limpar. Isso. E isso impacta nos nossos sentimentos. Como é que isso impacta nos nossos sentimentos? Olha, se você tem ali, vamos pegar uma coisa bem básica. Uma geração, 2 atrás, tinha um médico de família, né? Sim. Ele olhava para uma criança, por exemplo, e falava, essa criança está com parasita, porque ela estava inquieta, irritadiça,
né? Então ele olhava e já sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Foi se perdendo um pouco isso, porque a própria medicina se aprimorou tanto que deixou de olhar, às vezes, ou grande parte das vezes, do que é mais básico. Né? Então, quando você pega alguma interferência dessas no organismo, isso já está deixando a pessoa mais exausta, não está absorvendo o que come, né? Ela já tem o humor modificado. E aí até o que você falou, se autoconhecer, ou você buscar alguém que ajude a conhecer seu próprio corpo, é imprescindível. Né? Tem o Randolph Stone, estudou biocampo, por exemplo. Então o preceito dele inicial é de ensinar o paciente como o corpo dele funciona. Então, quando a gente pensa hoje, como é que eu vou tratar um paciente? É como se fosse fazer um mapeamento para você, ensinar quem está lá dentro, como é que seu corpo funciona, que é diferente do seu vizinho, que é diferente do seu amigo, para você poder ser um health management, né? Fazer um health management, que é ser o gestor da sua própria saúde. Isso é o que tem de mais top hoje em saúde. A pessoa se tornar o seu próprio gestor. É uma grande empresa isso aqui. E a gente tem uma vaga ideia de como funciona. Mas quando você se conhece, sabe até quem são os micro-organismos bons para você, né? Já vi muita gente chegar e falar assim, mas me deram esse probiótico. Mas se sabe hoje que um probiótico que você vai lá tomar para melhorar a sua flora intestinal não vai ficar no seu corpo mais do que 3 meses. Ele é o mais adequado para você? É isso que você está precisando, né? Então é bem complexo. Né? A gente tem que saber biofísica, quem está morando na gente, bioquímica, quais são os bons elementos para mim e me conhecer para eu também saber o que eu vou, como é que eu vou gerenciar isso, que eu vou comer, como vai ser meu sono. Né? Interessante. Tem uma pesquisadora, Tasha Eurich, que ela é da Escola de Medicina de Harvard, que ela fez uma pesquisa com, eu não sei exatamente qual número, não me lembro, mas vários executivos, líderes de várias empresas, e ela trouxe o seguinte, ela falou assim, olha, quantos de vocês realmente se conhecem, têm uma autoconsciência, né? E aí 99% falou assim, não, sim, eu me conheço, né, tenho essa me domino, conheço tudo. E aí ela aprofundou e foi entender e foi investigar se de verdade essas pessoas se conheciam, quanto elas falavam que estavam se conhecendo. E aí a pesquisa, acho que eu não me lembro exatamente os números, mas foi mais ou menos uns 15% que de verdade se conheciam, né? E essa questão que você está falando, me parece que é uma dimensão que muitas vezes é negligenciada pelas pessoas que estão ali na roda do hamster, né? Exatamente. E acho que até quando você fala da questão de pessoas que estão num lugar de liderança, essa pessoa muitas vezes não tem responsabilidade só consigo, porque ela tem uma responsabilidade também com quem ela está. Então eu já vi algumas dicas muitas vezes que eu dou para alguns líderes de alguma, né, do corporativo, eles levam para as equipes. Então eles disseminam saúde. Olha que e não paliativos. Né? O próprio ser humano já não admite mais, Maga, aquela medicina cartesiana. Eu tenho isso, me dá aquilo. Alguns ainda procuram, viu? Eu quero uma coisa mágica, eu quero sarar de uma Tire dor. agora, né? E assim, lógico, quando a gente está falando de dor, a gente está falando de um lugar que a pessoa nem é ela mesma. Com dor a gente nem faz uma prece. A gente fica fora mesmo. Mas quando você está pensando em saúde a longo prazo e todos os dias, o quanto hoje uma pessoa é requisitada. Eu gosto muito de olhar até como filósofa, né? Assim, qual é a cultura que a gente está vivendo? A gente vive uma cultura, eu vivo martelando isso. A gente eu tenho que acordar, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que fazer isso. Então é cansativo, tanto, né? E é uma espécie de autocobrança tão grande, né? E as pessoas esquecem de olhar o eu posso. Eu não tenho que tanta coisa, mas eu posso. Se eu me sinto, se eu começo a acionar uma percepção maior de mim mesmo, eu posso muita coisa e outras eu posso também não querer. Né? Eu posso abrir mão. Do que eu posso abrir mão também de horas de trabalho em prol de mim mesmo.
né? Que qualidade de ser eu vou dar. Por exemplo, no meu consultório, se eu chegar cansada, se eu chegar com uma qualidade de profissional mais pobre, eu vou oferecer essa qualidade menor. Quando eu chego com uma qualidade maior, eu tenho uma espécie de assim, conexão com o meu paciente, de jogar no chão quem eu sou e ele levanta e me traz quem ele é de verdade, né? Que é a escuta, né? Que a gente estava falando, né, hoje mais cedo e tal. Isso. Essa é uma temática bastante comum nas organizações e a gente vê o quanto que muitos teóricos, muitos estudiosos, inúmeros pesquisadores, acadêmicos ou não acadêmicos falam da importância, né, de você escutar o outro, de você realmente ter a presença, né? Sim. A gente fala, tá ali, tá presente, tá no agora, tá no momento e não tá fazendo outra coisa quando tá conversando, ou não tá, né, criando outras realidades paralelas. Como é que você acredita, e aí pensando que você tá nesse lugar, né, de trabalhar com a mente, com o corpo, como é que a gente poderia, o que a gente poderia fazer, que dica você daria para o líder que está assistindo aqui, para ele realmente poder ter essa escuta, essa presença? Qual o benefício disso? Tá. Para dar dica e do benefício, né? Duas perguntas. A primeira, eu acho que a mais importante é questionar o outro, deixar que o outro se apresente, por mais que você o conheça, ou que você acha que conhece o outro. Porque a gente tem muito uma questão, né? Ainda mais dentro da ansiedade. A ansiedade, eu digo assim, ela gera uma nuvem deste tamanho aqui, enquanto a realidade é deste. Né? Então, a minha imaginação, né, na psiquiatria se fala, a pessoa com ansiedade abre janelas, ela vai abrindo. Então, a imaginação dela é enorme. E eu já sei. Então, ela fica no imaginário, mas o real é pequeno. Né? Quanto mais a gente tiver se apropriar da realidade, então se eu pergunto alguma coisa para alguém, eu não sei a resposta. E até minha brincadeira dentro do consultório, com esposas, com pessoas que falam assim, mas eu sei o que a pessoa vai responder. Eu falo, então vamos, eu e você dar as mãos e vamos direto para um lugar tratar a nossa psique. Porque a gente não sabe. Né? Muitas vezes se pensa que se conhece o outro. Então, quando você faz uma pergunta para o outro e aciona uma escuta, essa escuta tem que ser humilde. Humilde de um ponto de vista assim, não é humilde não sei nada, mas humilde de me calo profundamente para ouvir o que o outro tem a dizer. E aí, lógico que isso daqui a pouco já vai fazer uma conexão com o que eu sei e eu posso então ligar aquilo e fazer um terceiro pensamento. Mas se a gente não tiver essa capacidade de se calar profundamente, silenciar profundamente, para ouvir o que o outro de fato tem a dizer. E às vezes a gente não vai ter a resposta do outro ainda verdadeira, porque o outro imagina que eu estou pensando, que ele vai dizer que... Isso já impacta a resposta, né? Isso, exato, ainda mais quando é um líder. Né? Então, quanto mais o líder se mostra aberto, interessado, sem critérios de julgamento, mas ele favorece que o outro seja honesto com ele também. Como é que esse outro, que conexão no cérebro desse outro é acionada para ele poder realmente se abrir? Quando ele percebe que esse líder tá aí inteiro, tá disposto, tá disponível. Então, vamos pensar, a gente tem alguns líderes que têm um caráter mais de... ele fica num caráter de superioridade. É o que ele está orientando e pronto. Então, esse tipo de liderança automaticamente gera medo, receio. Não tem jeito. A pessoa já vai ali, putz, vou falar com... Será que eu vou fazer certo, né? Será que eu vou errar? Será que eu vou dizer o que o outro quer ouvir? Isso. Não é que seja certo ou errado. Cada empresa vai ter seu perfil, né? Mas é importante ele saber que nesse momento ele também vai contar que o outro vai chegar ali não com tanta fidelidade ao que de fato é. Às vezes nem traz a capacitação que tem, porque, puxa, eu não vou falar porque eu posso ir além, eu posso ultrapassar um limite ali que não é útil. E existem outros tipos de liderança que a pessoa se sente mais à vontade em levar as capacitações dela
para esse chefe. Existem pessoas que falam, para mim o melhor é eu entrego o meu líder faz o que ele quer. E tem outros tipos de pessoas que gostam de ser participativos, né? Então o Dalai Lama que diz, o melhor mestre é aquele que se torna desnecessário. Não é? Né? Então quando uma pessoa exerce um tipo de liderança dessa, que ele fortalece a equipe, ele também fica mais tranquilo, né? Ele se faz desnecessário, a equipe anda melhor ali. Mas é importante ele saber que ele também vai precisar se despir muito do que ele acha que sabe dos outros. Eu penso que nos dois casos é útil, né? A própria medicina, antigamente o médico chegava e ele canetava, eu sei o que você tem. As pessoas não admitem mais isso. Tá, mas por que eu tenho isso? Por que eu vou ter que fazer esse exame? Até porque tem muitas informações, as pessoas pesquisam, às vezes chegam lá para discutir alguma coisa que pesquisou na internet, né? E falam assim, olha, vi isso aqui na internet, posso tomar isso aqui? Ou vai dar alguma coisa, né? E aí acaba criando, e se você acaba entrando nesse lugar de tipo, não, você não devia ter pesquisado, porque como que você faz isso, né? Se essa informação está ali à disposição da pessoa, né? É verdade. E até a gente estava falando hoje sobre empatia. Isso, queria que você explicasse um pouco, o que você pensa a respeito disso? Eu sou um pouco crítica, né? O meu lado, acho que comunicador e filósofa fica sempre pipocando, né? Eu gosto de ser crítica, mas assim, vamos olhar para isso, né? O que é ser empático? Quando a gente sabe que o outro está num estado de sofrimento ou que está desconfortável e eu percebi, ok, né? Mas tem gente que eu chamo de empatopata. Empatopata. É uma patologia da empatia. Porque é muito fácil, é o que eu estava falando, eu achar que o outro está sofrendo e ele não está. Então tem um lugar de mim, às vezes que é meio materno, meio maternalista, eu preciso de ajuda. E o outro não quer essa ajuda. Você nem perguntou se ele quer ajuda, né? Vai saindo ajudando, né? Ou se ele fica confortável que vem essa ajuda. Às vezes ele quer se desenvolver sozinho, né? Então a empatia, muitas vezes hoje, eu vejo como psicóloga que é uma projeção. Olha só que interessante. Né? Eu achar que o outro precisa, ou que o outro está sofrendo, e às vezes não. Né? Ou às vezes as pessoas olham a expressão facial e acham, eu sei que você está triste, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter para não projetar no outro, ou pela identificação com o líder, né? Muitas vezes a pessoa se perde de si, e ao invés de usar suas capacitações, que ali podem ser inúmeras e podem dar um boost ali na empresa, ele fica só na identificação com o chefe, com o líder dele, né? E não usa suas próprias. Então, é bom que cada um olhe para dentro de si e pergunte, quais são os meus potenciais? Onde eu posso usar? Estou sendo realmente utilizado na minha empresa? Tenho espaço para oferecer não? Para o próprio líder também, ele enxerga muitas vezes, né? É interessante isso que você falou, porque o que acontece? Às vezes é a boa intenção que é usada de um jeito que acaba sendo caindo para o outro lado, né? Então, assim, eu tenho uma boa intenção, eu quero oferecer empatia para o outro, me preocupo com esse outro e acho que esse outro, né? Estou num cargo de liderança, então eu tenho que realmente me preocupar com as pessoas da minha equipe e isso é a minha atribuição. Mas muitas vezes eu não pergunto como é que esse outro quer ser apoiado, quer ser ajudado, quer ser cuidado, ou quer ser, né? Enfim, e aí eu acabo, né, na empatopatia. Empatopatia. E também, acho que isso que você está falando puxa um gancho, que é assim, tudo que é sistêmico, toda vez que tem um sistêmico, se você colocar um círculo de pessoas, cada um rapidinho vai ocupar um papel ali, vai ter o seu lugar dentro do perfil que na vida aprendeu a ter. Sim. Então hoje, por exemplo, eu estava com uma pessoa e essa pessoa falou assim, mas tudo tem que ser eu. Por que tudo tem que ser você? Nessa família, por exemplo, né? Tem uma questão lá para resolver, por que você não convoca os outros, convida e divide essa tarefa, que é o cuidado de uma pessoa idosa, e ela, mas não sei se vão querer. Eu falei, você já perguntou? Né? A gente tem uma espécie de padrão de pensamento, onde se você vê o espaço vazio,
alguém acha que tem que entrar. Que tem que ocupar, né? No sistêmico é muito comum. Ai, não, tudo tem, né? Onde tem um disponível, tem 5 que encostam. Né? E se você dá a quantidade de tarefas que cada um consegue fazer, fica equilibrado. Mas esse que é aquele que tem uma tendência a pensar, não tem que ser eu, ou seja, na família, seja na empresa, na atividade, né? Ele se torna onipotente. Só ele faz. Então os outros falam, não, ele vai querer fazer, a gente não vai nem entrar, porque ele, às vezes ele passa a impressão que só ele sabe fazer certo, só ele consegue fazer, né? E aí a gente cai naquela coisa que chega no consultório da Eluane e diz assim, ai, que eu tenho mania de perfeição, sabe? É que o meu defeito é ser perfeccionista. Exato, mas o que é ser perfeccionista? É você achar... É triste isso, mas é cultural a gente achar que só a gente sabe fazer e que o outro não vai conseguir. E aí tem o efeito colateral disso, né, Luana? Que é a questão do quanto que esse outro também não se desenvolve, não amadurece, não cria as suas próprias condições de ser responsável pelas suas próprias decisões ou pelas suas próprias atividades, né? Pelo aquilo que tal. Agora, você falou de uma coisa que a gente já discutiu isso no passado, que eu acho muito interessante, queria trazer para cá, que é a questão dos pensamentos automáticos, né? O quanto que eu percebo que tem muitos líderes, muitos coordenadores de equipe que acabam estando num estado de esgotamento tão grande e de estresse tão grande porque não conseguem relaxar. Simplesmente a cabeça não para. Deita, não para e aquela voz interna fica lá tagarelando o tempo todo e fica pensando no trabalho no final de semana. Como é que é isso? Como é que o funcionamento do cérebro nesse sentido? Né, as minhas falas, né? O cérebro não tem olho. O que você conta para ele é o que ele está... A percepção do cérebro é o que a gente está contando para ele mesmo. Então, se eu estou diante de um desafio, de uma situação que eu vou passar e eu aciono, né, o meu mental, o meu emocional num nível alto, eu mexo com mais sentidos meus, né? Então, isso começa a acontecer, deveria ter um pico e ok, ele baixa. Nosso cérebro funciona assim. Substâncias excitatórias e substâncias sedantes. Então, o equilíbrio vem. Eu torno excitatório, vou resolver um problema, vai ser amanhã, e aí, ok, terminou. E aí o sedante tem que entrar para falar, ó, terminou. Você já esgotou a economia de energia do seu cérebro, agora se acalma, que tá tudo bem. Relaxa, vai dormir. Na nossa cultura hoje, é assim, não durma. Faça exercício, fique atento. Então, a gente está, Maga, num momento do mundo, o consenso da ciência é que a gente tem um estresse pós-traumático coletivo. O que é isso? Isso veio depois do Covid ou isso já era antes? Até existia, mas num nível menor, entre aspas, porque... muitos já sabem que São Paulo ganha no ranking de ansiedade mundial. Transtorno de ansiedade e depressão. Depressão, acho que terceiro lugar, se é que não mudou agora, mas transtorno de ansiedade, essa cidade aqui, São Paulo, está no ranking em primeiro lugar. Então, imagine como as pessoas estão. Então, excitou, e aí se eu mantenho esse nível, eu começo a ter um transtorno de ansiedade, um estresse crônico. Então, é como se o meu cérebro entendesse que eu estou sempre mediante um grande perigo e esse perigo não vai passar. A gente tem um sistema lá dentro da gente, que é a luta e fuga, né? O dinossauro está chegando, eu escutei o rugido, tudo em mim me aciona para ou eu luto, eu fujo, ou eu congelo. Né? Ninguém hoje sai correndo e nem vai e bate em alguém. Não vai lutar ou fugir. A gente espera, né? Normalmente a gente ou congela ou fica... né, em estado de tensão. E o que acontece bioquimicamente? O cérebro está mandando substâncias lá de cima para os nossos músculos e o músculo está fazendo o quê? Isso aqui, ó. Então, o que eu tenho de gente no meu consultório que vem reclamando de uma dor e teve congelamento muscular, dor nos ombros, e a pessoa
para de mexer pescoço. Ah, eu acho que é por causa do celular. Não é. É porque ela entrou num nível de tensão tão alto e manteve aquilo e o cérebro está lá mandando substância para o músculo, né? Se eu faço isso é porque meu cérebro mandou para o meu nervo um estímulo. Então deveríamos fazer o pico e relaxar. As substâncias sedantes não chegam mais ou demoram a chegar. Então você tem que reensinar esse organismo a trazer de volta. Às vezes você tem que fazer uma suplementação. Né? Hoje tem alguns tipos de técnicas, que é a ETCC, estimulação transcraniana por corrente contínua, para ajudar a sedar. Tem alguns recursos interessantes que não precisa de um remédio psiquiátrico, porque não é um paciente psiquiátrico, porque a medicação psiquiátrica traz prejuízos outros, né? cotidiano, Outros né? efeitos. Mas é importante trazer isso. Então, quando você me pergunta, a gente tem hoje um nível de tensão e vai dormir com esse nível de tensão, uma forma de a gente ir corrigindo isso é a pessoa, primeiro de tudo, perceber que ela está hiperacional. A dor já é quase como se fosse um estágio mais avançado. Ela já nem reconhece mais que está fora do natural. Do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Isso, Então, se o mundo da gente, se a gente busca lá, né, a gente está falando de biorregeneração, nossa atualidade propõe destruição. Né? Você desequilibra a sua economia de energia, você destrói o seu corpo porque você tem que. Né? Então você está sempre ali e você se aciona num nível. E o que eu vejo que é mais, para mim, mais assim, absurdo, vamos chamar assim, é a pessoa achar que ela está numa excelente condição. O que eu tenho gente que entra lá e fala, mas eu quero ter um cérebro que pense o dia inteiro, que não para de pensar, eu não quero dormir. E toma um remédio para isso. Olha, depois a vida vai mandar uma conta que você não paga. E eu já tive situações assim. Então, a pessoa é mais inteligente a gente pensar que eu tenho uma grande máquina, aqui um corporativo, né? Um corpo. E se eu souber administrar direito, eu vou ter uma excelência de saúde, né, e ganhos. Então, eu sou uma pessoa que ousa em falar em retroenvelhecimento. Vamos inverter o envelhecimento, porque se eu dou um nutriente legal para a célula e ela se divide, ela renova um tecido, renova um fígado, renova um rim, renova um pulmão, renova um osso. Então, você, em vez de envelhecer, você vai tendo um corpo que sabe se regenerar. Exatamente. Olha que interessante. E é interessante você estar falando, porque o que eu percebo nas organizações é que, e até a Organização Mundial da Saúde publicou recentemente, né, agora em setembro, um relatório falando do quanto que as pessoas elas estão adoecendo mesmo no ambiente de trabalho, né? É uma taxa recorde de adoecimento, de ansiedade, depressão, de doenças mentais, e isso está no ambiente de trabalho, tá aí, né, na nossa realidade. Sim. E o que você está falando é que muitas vezes o que eu percebo é que assim, as pessoas elas começam o trabalho, elas estão ali na ativa e muito atentas e fazendo as coisas e tal, mas elas trabalham muitas horas. Então, essa sensação de preocupação, realmente de estado de tensão, não é uma coisa que é simplesmente, vou trabalhar 8 horas, tem 1 hora de almoço, tem não sei o quê, e daqui a pouco eu vou para casa e lá eu vou fazer outra coisa, vou relaxar, vou criar, né? Não, na verdade, elas continuam preocupadas. Sim. E aí liga a televisão. As notícias não são lá muito... Alimenta isso, né? Alimenta, né? Fica aquela coisa estimula mais pro negativo. Exato, estimula mais, as pessoas ficam mais preocupadas e continuam nesse estado de tensão. E aí vai dormir insônia. Né? Então é o cérebro que continua trabalhando e que continua mandando lá hiperexcitado e mandando os hormônios, que acaba tendo muito cortisol, é isso, né? Isso, daí o sono fica prejudicado, porque o sono vai ser interrompido pelo cortisol. A pessoa que acorda 2 da manhã, comecei a dormir, acordei, a hora do cortisol ser produzido. A pessoa
acorda e não consegue mais dormir, às vezes até dorme, mas não entra em sono profundo. E qual que é o prejuízo de não entrar em sono profundo? No sono profundo é onde o corpo tem a oportunidade de pegar o hormônio de crescimento, que se você já cresceu, você não vai usar para crescer, ele vai usar para regenerar a célula, é onde você zera energia, zera gasto energético e dá a oportunidade de ele arrumar tudo que seu corpo sofreu com estresse durante o dia. Olha só. É a coisa mais perfeita que pode Maravilhosa, existir, né? Então a pessoa fala, às vezes tem esses aplicativos de medir sono. Ah, eu entrei no sono profundo durante tanto tempo. Então a pessoa começa a saber medir também o quanto de sono profundo eu tive, sabendo que isso vai ajudar a regenerar. Então aí é super matemático. A pessoa dormiu um pouco mais e fez um pouco mais de sono profundo, chega no meu consultório falando, nossa, eu estou me sentindo muito melhor, porque eu acordei, eu já consegui ficar mais atento, eu estou mais perspicaz, eu estou com foco, né? E o cérebro ele dá uma resposta muito rápida a esse tipo de... É um pequeno ajuste que você faz, o cérebro responde rapidamente. Mas se ele fica com a empresa ali à noite, maquinando no cérebro, o que eu vou fazer, preocupação... E se ele for dormir com o celular na mão? Porque eu vejo exato, né? Vai dormir com o celular na mão, acorda com o celular na mão. Que efeito que isso dá? As luzes, né? Que a gente fala, né? As luzezinhas do Wi-Fi, do celular, da TV. O ideal é desligar. Eu peço para as pessoas, tira do quarto. Né? Tem o Wi-Fi perto da cama porque são estímulos, né? Tem a pineal, né? Muita gente fala da pineal. Qual é a função da pineal? Identificar luminosidade é a primeira grande função dela. Anoiteceu, a pineal avisa, eu durmo. Amanheceu, a pineal avisa, eu acordo. Mas se você tem uma luz, principalmente a luz azul, que é a luz de eletromagnéticos, a pessoa fala, mas eu fechei o olho. Não, mas você está recebendo uma onda eletromagnética. Então, a gente, assim, dá pra gente dar uma aula sobre eletromagnetismo, como ele interfere no nosso corpo. Eu queria pessoas que moram perto de antena. E acabam ficando nessa onda também, né? Esse é o princípio do que a gente chama de mindfulness. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente escuta muito nas organizações e nas empresas de maneira geral, que é assim, o líder ele precisa saber aquietar a mente, né? Tem até muitos pesquisadores, Daniel Goleman, um deles, que fala, olha, o líder do século XXI, ele precisa realmente conseguir ter esse estado de presença. Para que isso aconteça, eu preciso criar uma condição cerebral de baixar a frequência e manter essa estabilidade por um tempo, né? Eu preciso criar essa condição por um tempo até seu cérebro entender e aí depois você volta na ativa, tal, não sei o que, e você volta de outro lugar, né? De um lugar muito mais potente. É esse o princípio que você está trazendo desse eletromagnetismo? O cérebro ele tem níveis de ondas, de frequência de onda. Então, alfa, beta, gama, delta. Quando você está com um pensamento muito ativo, você fica numa onda beta. Estou com o córtex funcionando e ele está atuando muito. Eu estou numa onda beta. Quando a gente vai dormir, a gente entra numa onda alfa, né? Estou em alfa, né? Ali é onde você começa o sono ou quando você vai fazer uma meditação. Algumas pessoas conseguem meditar e chegar em onda alfa. Né? Se eu tenho um eletromagnetista, se eu tenho uma onda eletromagnética de um equipamento chegando em mim, ela vai dar uma interferência nisso. Então, eu estou ali tentando dormir, entrar em alfa, mas eu ainda tenho alguma coisa estimulando a minha onda beta. Né? Sem contar, Maga, que a gente também é portador hoje, né? Quando eu falo que o cérebro carrega poluições, a gente tem metais pesados no corpo, do tipo alumínio, do tipo chumbo que você respira quando você vai correr. Principalmente a pessoa que corre na Marginal Pinheiros. Pronto. Não, gente, tá respirando chumbo. Então tem uma série de elementos que eles também funcionam com pequenos magnetos, como ímãs. E essa onda eletromagnética atua dentro desses metais pesados do corpo. Né? Então, fazer faxina no nosso organismo é super importante também. Mas voltando para as ondas, né? Quando eu faço um mindfulness, eu consigo às vezes fazer um beta, mas um beta mais baixo, indo para um alfa. Né?
é uma onda como se fosse uma frequência de ondas um pouco mais tranquila. E qual que é o benefício disso na prática, assim? Você quer um pãozinho? Já pego, já. Quando você vai para uma onda alfa, todo o seu organismo também começa a dar uma resposta de relaxamento. Né? Então, isso que eu falei, né? A gente tem dois nomezinhos ali, os excitatórios. Quando o meu corpo entra em estado de luta e fuga, do estresse, é o simpático. E quando ele me dá o biofeedback negativo dele, eu falo, gente, já subiu demais aí, deixa eu abaixar isso porque você já está com muita substância, com muita adrenalina no sangue. Vamos abaixar. Isso é o biofeedback negativo. Parasimpático chegando. Quando a gente vai ali e faz uma meditação, ou quando a gente faz uma respiração, principalmente expirar, né? Então, se você, né, a brincadeirinha de novo, o chefe chamou, Maga, você faz, né? Assoprou mais longo. A criança sabe fazer isso, ela bufa, minha mãe tá me chamando, né? Ah, sim, é ela normal, tem né? A gente é no automático, é o nosso corpo assoprando pra gente ir acalmando. Né? E por isso que é importante a gente respirar, né? Por isso que é importante a gente... E aí eu vejo também muitas pessoas no mundo corporativo naquela tensão e até o corpo, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, né? Do tipo, muitas pessoas ficam encurvadas, elas estão ali pressionando os órgãos internos, não respiram, né? Não estão... Então, nessa coisa de abrir o peito, de respirar, ajuda, né? Se a gente até pegar aqui na nossa entrevista agora e a gente pedir para as pessoas fazerem uma conexão com essa parte do estômago aqui, onde tem o diafragma, ele está relaxadinho? Ele está solto? Né? Se ele estiver solto, é porque eu estou mais relaxada. Se ele está ainda, se eu estou respirando curtinho, é porque eu ainda estou em estado de tensão sem perceber. Né? A hora que a gente começa a soltar esse lugar do abdômen, a yoga faz muito isso também. A yoga foi super difundida, até bem bacana. A gente até está trazendo do Oriente algumas técnicas que estão beneficiando no Ocidente. Porque o Ocidente era só vai para cima, né? E o Oriental fala vai para cima para quê? Que falta de inteligência. Pensa que daí você pega o caminho certo. Você não precisa correr atrás do bicho e bater nele. Pensa que você vai laçar, né? Então, se a gente relaxa o nosso abdômen, relaxa, sente que esse diafragma está solto, faz essa expiração mais do que inspiração, puxa e solta, né? Tem algumas lives que eu já fiz que eu peço para as pessoas assistirem um filme que é A Espera de um Milagre. Maravilhoso. Lindo, né? Que o ator, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele faz uma expiração e na expiração dele, a própria técnica cinematográfica mostra como aquilo parece que está eliminando coisas que não precisam ficar dentro dele. Né? Até os fumantes, eu falo, olha, né, imagine que está fumando e ao invés de realmente tragar um cigarro, chupa, solta como se fosse, porque ele está fazendo uma função de te acalmar, mas você não precisa do cigarro. Você pode fazer isso sem o cigarro. E as pessoas vão deixando de usar, usam menos vezes e vão deixando de usar. Então são pequenos recursos que de fato levam a pessoa para o parasimpático. Respostas de relaxamento. Existem pesquisas feitas no Einstein mostrando, não só no Einstein, mas no mundo inteiro mostrando que a pessoa que faz a respiração, mais expiração do que inspiração, por 2, 3 vezes por dia, por alguns minutos, essa pessoa de fato vai tendo um ganho no cérebro, acaba trazendo mais saúde para o cérebro, inclusive para o córtex, né, que é a área onde a gente pensa, raciocina. Que é fundamental para quem está no mundo que quer gerar resultado, que quer realmente cumprir, bater a meta, precisa estar com isso muito bem, né? Então, assim, a gente entra aí numa questão que é neuromodulação. Né? Eu vou dando uns nomes aqui, vou explicar o que Excelente. A gente, quando tem um estado de estresse muito prolongado, a gente aciona no cérebro uma substância que eu falo muito, que é o glutamato. O glutamato deixa a pessoa com um pensamento acelerado.
Num primeiro momento ele é importante, num segundo ela para de ter foco. E aí foco, atenção e memória são os prejuízos. Por quê? Glutamato em excesso, tudo no corpo em excesso, principalmente no sistema nervoso, ele começa a dar prejuízo. Então começa a acontecer morte de células no cérebro. Onde tem muito glutamato, a célula explode. O neurônio explode porque tem uns canaizinhos de cálcio lá que vão destruindo essa célula. E tem uma outra coisa que acontece, que muito pouca gente sabe, que é a comunicação celular. Uma célula ruim, doente, avisa as que estão em volta que ela está doente. É bem possível que as que estão em volta também comecem a sofrer o mesmo prejuízo. Poxa vida. Então, olha que grave. É uma coisa em escala, né? Então, a pessoa que tem muito glutamato tende a ter também síndrome do pânico, mais medo. Ela está mais acionada. Ela está em estado de alerta constante, né? Às vezes eu até brinco com os pacientes. Você dorme com um olho e fica com o outro aberto. Porque tem tanto glutamato nesse cérebro que a pessoa sabe que ela não consegue desligar. E ela vem pedir ajuda. Porque eu falo, nossa, eu tenho alguma coisa muito errada em mim. A pessoa perceber já é um primeiro passo. E ir em busca de apoio, profissionais, né, que ajudem a abaixar isso também é importante. Bom começo é essa respiração. Sentir o que está ali. Nossa, eu não estou conseguindo administrar esse nível de tensão. Né? E deixe de nutrir isso. Porque se em primeiro momento te leva a um lugar de excelência de trabalho, né? De desempenho, né? Eu falo muito de alta performance versus desempenho. Alta performance o que é? Ela só vai acontecer se você souber o seu limite. Se você não souber seu limite, você perde desempenho e baixa a sua própria performance. E é o que a gente vê muito hoje nas organizações, né? Por isso que tem muita gente se afastando, muita gente sofrendo no processo de adoecimento muito sério e muito complexo, porque não teve essa autoconsciência e não teve essa autorregulação, né? Que até tem um filósofo sul-coreano que ele fala, né? Que é a sociedade do cansaço, né? Então, assim, você acaba virando o seu próprio carrasco, né? Então, assim, eu não consigo parar, eu não consigo dizer não, eu não consigo falar, não, agora aqui já deu, então agora eu vou baixar a tensão e vou fazer outra coisa, vou aprender outras coisas, eu vou criar outras condições para eu poder entrar nesse lugar de relaxamento, de calma, e isso é benéfico pra gente, né? Agora você trouxe uma coisa que me veio aqui forte, assim, tá tudo em nós, né? Tá tudo em nós, né? Tem um complexo aí que dá para você gerenciar de uma forma muito legal. Né? Então, uma coisa que me surpreende agora, depois do Covid, antes do Covid, todo mundo ia trabalhar com gripe. E ai de você se não fosse. Imagina, uma gripe, toma esse remédio e vai trabalhar. Contaminação nem se falava. Exato. Depois do Covid, as pessoas começaram a se preservar e preservar o outro. Não posso ir para o lugar público com esse sintoma, eu vou passar para todo mundo. Exato. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa está falando, puxa, o meu corpo não dá conta de eu ir. É o momento de eu baixar o tanto de coisas que eu faço. Se ia para uma academia com gripe, não, eu vou lá, malhei, eu fiquei melhor. Não ficou. Você colocou tantas células mais estresse, né? Você pôs mais estresse no seu organismo, né? Já estressado. Passado um mês, essa pessoa fala ruptura muscular, rompe músculo, né? Rompe tendão. Ela não sabe que foi porque numa gripe ela foi lá e desafiou o corpo a chegar num nível que ele não está naquele momento preparado para aquilo. Era para ficar quietinho. Passa 5 dias, você volta para o seu exercício, né? Mas quando a gente tem uma sociedade que a cultura é assim, é mais difícil. Mas o que me chamou a atenção, né? Até meninos, eu tive nesses meses aqui, às vezes os pais trazem os filhos de 12, 13 anos para se tratar comigo. E eu fiquei muito impressionada, porque os próprios pais e mães que conviveram com esses filhos dentro de casa começaram a ensinar os filhos a se perceberem. Olha que legal. Dar nome para as emoções. Legal. E eu acho que isso é tão interessante, porque assim, quando os próprios filhos dos coachings que chegam lá e falam, calma mãe,
você não sabe o que eu tenho, não é isso. E ele pensa, você vê que a cabecinha dele está pensando, cabecinha, né? Uma mente brilhante, né? Tá pensando e ele te descreve exatamente o que ele sente, quais são as reações fisiológicas dele, Legal. como é que ele está funcionando. Então ele tá mais voltado para si. Então se a gente pode dizer que teve algum ganho nessa história, é que os próprios pais começaram a se perceber, porque juntos ali tem que se olhar mais e ensinar para os seus filhos. Se nós adultos também olhamos mais, a gente passa a ser mais interessado por nós mesmos, aquilo depois vai no automático. Mas é muito interessante estar falando, Luana, porque assim, eu conheci o executivo que ele fala assim, nossa, eu peguei Covid de novo e eu fiquei mal porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu fiquei mal me cobrando porque eu devia estar trabalhando. E todo mundo estava lá, eu devia estar naquela reunião e tal. E aí você falou assim, bom, mas você não estava com Covid? Você não estava, né? Sim, mas e aí esse é o lugar da sociedade do cansaço, né? Do tipo, calma, pera, teu organismo está falando. Opa, tem algo errado aí, descansa, vai por esse caminho. Não vai... E aí essa coisa, essa performance que eu quero a qualquer custo, eu preciso, eu não posso me dar o luxo de ficar em casa me recuperando aquilo que é a minha principal ferramenta de trabalho, né? Que sou eu mesma. Olha, tem uma coisa que você está falando, me lembro de um livro que eu gosto muito de indicar, ele se torna livro de cabeceira às vezes, sabe? De muita gente, chamado Budismo com Atitude, que é do Alan Wallace. E o Alan Wallace é a pessoa que trouxe o Mindfulness, que desenvolveu o Mindfulness, né? E esse eu acho que foi o primeiro livro do Alan Wallace, escrito quando ele veio, ele fez um curso com monges. E aí tem um dos capítulos ali que ele ensina, acho que sete passos para o budismo, né? E hoje a espiritualidade está sendo muito incorporada nessa própria saúde. Sim. Né? As pessoas admitem mais a espiritualidade, independentemente de religião. Sim. Né? E aí quando você tem uma colocação interessante no livro que diz: a forma que o ocidental imagina que seja a felicidade, que é assim, eu conquistei, agora eu vou ter uma linearidade, eu vou ficar curtir com sem a fazer família. nada, né? Não vou fazer mais nada. A chance é a mesma de você encontrar uma baleia comendo ervilha em alto mar. Tipo, seja, né? Nenhuma. Você fala a verdade. Enquanto o oriental entende que felicidade é viver os altos e baixos. Então, no momento eu estou mais dinâmica, estou mais disposta, eu vou lá e vou usar esse meu organismo, minha mente. No momento que eu sinto que eu acordei, eu não tô tão dinâmica, não estou tão disposta, hoje é o dia de eu ficar lá me levando a fazer um exercício no nível que eu fiz ontem, ou talvez seja um dia de eu fazer algo menos estressor para o meu corpo. Ou é o momento de eu vou mais devagar comigo hoje, eu não estou com com uma performance tão bacana. Eu estou sentindo que minha memória está falhando, puxa, mas eu preciso. Então eu vou dar ênfase, eu vou criar uma pirâmide de hierarquia que é mais importante hoje. Então o oriental usa isso porque ele sabe que a vida tem altos e baixos. E onde ele está, onde ele sente que ele está menos produtivo, ele usa para pegar lições de vida. Então, está doente, o que essa doença está querendo me ensinar? O que eu vou aprender com isso? Puxa, olha, deixa eu me olhar, eu estou aqui, estou acamado, o que eu posso aprender hoje? Talvez uma lição de como ficar mais sossegado, né? E não ficar onde a gente não está, que é na autocobrança. Que é mais olhar o copo cheio, né? Olhar a condição e tirar o melhor proveito daquilo, né? E eu fico pensando, talvez o executivo, o líder que está ouvindo mas é que ela não trabalha aqui na empresa, né? Porque assim, vai eu falar pro meu chefe que não vou atender aquela reunião importante porque eu não tô legal, tal, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, muitas vezes é o que está fora também da organização que fica pesado, né?
Então, às vezes eu posso ter lugares, às vezes naquela empresa, ou aquelas horas, ou aquele... Talvez você realmente vai ter uma semana que você vai ter que bater mais a meta, que vai ter fechamento, que vai ter vendas de não sei o quê. Você já sabe disso, já se prepara, né? Já cria a condição, né? E um nível de compensação, né? Tem um lugar do nosso cérebro, que é um centro de prazer e recompensa, né? Esse lugar precisa ser alimentado como qualquer parte do nosso corpo. Quem nutre esse lugar é dopamina, né? São substâncias. Tudo que a gente pensa no cérebro tem uma substânciazinha que vai lá e nutre, que vai, né? Coloca, o neurotransmissor, né? Então a pessoa que vai passar por um período de muita demanda, ela pode depois fazer uma compensação, tá? Eu vou me doar nesse momento, vou preparar o meu organismo, eu vou me nutrir melhor, eu vou gastar, não vou comer uma feijoada no fim de semana para depois eu chegar lá e o meu corpo ter que ficar gastando energia com a comida que eu comi, com a bebida que eu bebi, né? Ah, não, eu vou tomar um vinho para esquecer. Erro. Não, eu não vou tomar, eu vou me preservar, vou segurar aqui, porque meu fígado amanhã, quem produz energia no nosso corpo é fígado. Se ele tomou um vinhozinho antes, ele vai render menos amanhã. Né? Uma taça, mas uma taça de vinho todos os dias é bom. Quem disse? Né? Ninguém provou pra gente. É bom para quem mora na Grécia, toma um vinho, sobe montanhas, né? E talvez tenha pouca preocupação, né? Essas pessoas que vão ter longevidade porque o estilo de vida delas é criar cabra. Mas quando a gente está aqui, a gente dá essa segurada no corpo, você ter essa sabedoria. Então hoje eu vou me preservar porque amanhã eu vou precisar estar com o cérebro afiado, apontadinho ali, para ele poder render, para eu poder dar o melhor de mim, para eu ter foco, né? E não ficar pastoso diante de uma reunião, alguma coisa. E depois, né? Passou esse período, aí eu buscar esse bom sono para eu compensar, porque a gente não sai de uma reunião sair, né? Não, você às vezes fica remoendo, exatamente. O cérebro, ele, como diz, não tem olho, então ele ainda vai ficar naquele estado de hiperexcitação. Vai demorar, mas você pode ir ajudando o seu cérebro, tá? Então agora, hoje eu vou procurar fazer, tem dia que eu saio do consultório e vou fazer uma aula de zumba. Tem dia não, né? Muitos dias eu saio, ali eu desconecto, porque eu vou pular, vou usar o seu corpo, colocar em movimento o seu corpo, né? Não tem tempo, não tenho como ficar atenta a questões ligadas ao trabalho. Ou a pessoa que sai, vai para uma praia, então faz esse balance. É por isso que o surf para mim é super esse lugar aí. Eu preciso ir para praia para dar essa desconectada, né? O que você diria para a pessoa que está assistindo a gente aqui, tipo assim, cara, isso aqui você tem que cuidar. Você quer ser produtivo, você quer ser efetivo, você quer liderar de um jeito especial, quer ser realmente aquele líder modelo. O que você daria de dica, assim? Não pode deixar de... Ou é muito importante que cuide de... Bom, eu gosto muito de sair do básico, que é aquela coisa da boa alimentação, bom sono, isso a gente até já falou. Mas essa autopercepção, porque vamos pensar, se eu sei que eu sou ranzinza na segunda-feira, né? Ou se eu sei, assim, se a pessoa buscar minimamente conhecer o corpo, tem tantas linhas hoje. E acho que uma bem bacana que o mundo vem trazendo, vem vindo uma onda mesmo, começou no fim do século passado, que é a teoria informacional, que é medir as frequências no corpo da pessoa. Então, no meu consultório, a pessoa vai, eu tenho lá um equipamento ligado a um software que eu meço as frequências. Então, eu não preciso, por exemplo, que um paciente chegue para mim e conte a vida dele, ou diga os problemas. Eu sei que neurotransmissores estão funcionando e quais não estão, e eu entendo o que ele está sentindo dentro dele. Pelas frequências. Pelas frequências. Então, ele tem mais adrenalina, menos cortisol, ele está esgotado, ele está produzindo coisa que estressa, mas nem produz mais cortisol. Ou, às vezes, ele está com demanda de outras substâncias. Então, ali a gente sabe como é que está o emocional dessa pessoa. Quando ele começa a conhecer um pouco mais isso, mesmo não indo a algum lugar se tratar, ele dá essa percepção para si mesmo e dá atenção
e cuida disso. Né? Eu sei que eu fico nervoso quando alguém tem tal tipo de atitude. Ele administra isso. Mas que é essa autoconsciência, né? Você olhar para você mesmo e você gerenciar o que está aqui quando você tem consciência do que está aqui. Isso. Né? Porque até um certo ponto a gente consegue. É lógico que, como a gente acabou de falar, se passar do limite é onde a gente não consegue. Aí precisa de ajuda. É como eu fico mais cego, né? Eu já não consigo ter autopercepção, né? Ou não consegue administrar. Eu sei que eu tô assim, eu não tô conseguindo, eu tô nervoso, eu tô irritado e eu já não tô conseguindo mais dar conta. Tô com pânico, tô com medo, né? Então tem alguma coisa que passou do limite, do limiar transbordou dele, e aí precisa de ajuda, né? Em que níveis ele tiver, né? E pedir ajuda não é nenhum pecado, né? Exato. Às vezes até para a pessoa que você vive, com quem você mora, ou chama amigos, né? Assim, é isso mesmo. Acho que você tocou num aspecto primordial. A gente descobriu que a gente precisa dos outros. Somos seres sociais, né? A neurociência tem a neurociência social que fala o quanto que a gente precisa dessa conexão com o outro. Faz sentido? Muito sentido. Então, a gente tem um sistema que é o aferente e eferente. Aferente é tudo que vem do meu cérebro para a ponta, né? Eu dou um comando. Eferente é o que vem da minha pele para o cérebro. Então, a pessoa que está lá, assim, de repente, marca uma massagem. Porque isso aqui não é algo que vai garantir para ela também uma harmonização do cérebro. Né? Acho que eu estou precisando fazer essa massagem aí que você está falando. Faz muito bem, né? O toque, a gente já não pôde se abraçar, a gente não pôde dar a mão, a gente não pôde, quase nem se olhava. Eu olhava só pela câmera, né? Só pelo filtro, né? Do celular, do computador e tal. Muito legal, muito boa essa conversa. É mesmo. Muito gostosa. Espero que quem esteja nos assistindo realmente possa criar essa autoconsciência, né? Explorar o sentido de realmente se cuidar. Ser o empreendedor do seu próprio ser, né? Então, muito feliz. Eu sou bem grata em ter você me apoiando nisso. Que bom. Fico super feliz. Agradeço as pessoas que estão assistindo a gente ou que forem assistir. Espero ter passado aí um pouco de conhecimento. Sem dúvida. De um start, né? Um despertar. Muito bom. Né? Despertem para si mesmos. Muito bom. Olha que universo tem aqui. Eu sou uma apaixonada pelo cérebro. E não é só no check-up, né? Do tipo, já fiz meu check-up do ano, né? Não, constantemente, né? Do mesmo jeito que a gente olha lá os resultados, a gente está o tempo todo acompanhando os indicadores, e tá verde, a gente também tem que acompanhar os nossos próprios indicadores, né? E aí ver o que eu preciso fazer para esse indicador que está vermelho, esse aqui que está verde, como é que eu posso potencializar mais, né? E poder criar essa condição. É uma boa metáfora para a gente comer nosso pãozinho de queijo. É mesmo, é verdade. Muito gostoso. Você quer um outro café? Quero. Acho que esse já ficou frio, né? A gente fiquei falando aqui e acabei de fazer. Você pode trazer, por favor, Gabi?